Bom dia, meus amados irmãos. Aqui é o vosso irmão Reinaldo, representante do canal Mensagem de William Branham. Estamos transmitindo para toda a internet a palavra de hoje que queríamos transmitir. E vou falar sobre o que é. É sobre criar uma boa atmosfera. Então eu gostaria de chamar essa pequena palavra de criando uma boa atmosfera, porque somos criadores de atmosfera, boa ou ruim. E como cristãos temos que criar boas atmosferas para que possamos atrair aqueles que não têm a boa atmosfera e possam desfrutar da paz que desfrutamos. Que Deus possa vos abençoar. Vamos fazer uma pequena oração em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, é o Senhor Jesus Cristo, que é o único, é aquele que era e que há de vir, o único digno de desatar os selos tanto nos céus como na terra. Não existe ninguém que podia desatar os selos de Deus, nem na terra, nem debaixo da terra e nem nos céus, porque o único que sacrificou sua vida foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus nos abençoe. Vamos fazer uma pequena oração. Pai Celestial, aqui está teu filho Reinaldo, orando por todos os irmãos pela internet que possam assistir ou estejam assistindo esse pequeno vídeo. Que a tua graça bendita esteja sobre eles. Se eles estiverem enfermos, que sejam curados, porque tu és a cura. Senhor Jesus Cristo, se eles estiverem perdidos, que eles possam ser trazidos à tua santa presença, porque tu és, Senhor, cumpridor da tua palavra. Todos aqueles, Senhor, que o Pai lhe deu, viriam a ti, porque tu, Senhor, és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Possa abençoá-los durante este fim de semana e durante esse mês que se adentra, Pai, o mês de novembro de 2025, que a tua graça bendita possa protegê-los através dos seus santos anjos, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livram. Que tu possas nos livrar de todo mal, porque não somos dignos de estar diante da tua santa presença. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nos ajude, Papai Celestial, nos possa conceder a tua graça de ouvir, Senhor, as palavras que vamos proferir aqui e que possa ouvir as nossas orações e respondê-las em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças te damos por tudo que temos feito, Pai, até o dia de hoje. Somos agradecidos por tudo que nos tem dado, pela casa, pelo carro, pela família, Senhor, pela vida, porque a vida é um dom divino. Que a tua graça bendita possa estar sobre todos nós, possamos, Senhor, possamos estar debaixo da sua santa mão de misericórdia. Que tu possas nos conceder a tua graça, Pai. Possa nos conceder a tua bênção, possa nos conceder o teu Espírito Santo e nos preparar para o arrebatamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, graças damos por estarmos aqui mais uma vez ao vivo no canal Mensagem de William Branham. E estou aqui para ler uma parte do compêndio chamado Atmosfera. E o que vamos falar aqui hoje é sobre como criar uma boa atmosfera diante daqueles que não estão com uma atmosfera boa naquele momento. Como podemos fazer? O que devemos fazer? E o irmão Branham nos conta isso através de uma pequena história de sua vida. Na mensagem Credes Agora, parágrafo 32 ao 36, o irmão Branham conta assim: e então, há algum tempo atrás aqui, eu lhes contarei uma pequena história que vocês talvez não acreditem que seja assim. E sabemos que muitas pessoas duvidam, assim como muitas pessoas creem no profeta de Deus, muitas pessoas duvidam do profeta de Deus, mesmo estando indo à igreja do profeta de Deus. Porque ele fala que talvez as pessoas não acreditem que seja assim, porque ele fala da sua experiência pessoal, como acendeu a sua luz, como Deus deu aquilo para ele, como foi escrita a história da sua vida através da palavra de Deus, não através da sua palavra, através da palavra de Deus. Então ele conta assim: talvez não acreditem que seja assim. Entrei na cozinha e a casa talvez não acredite que seja assim. Entrei na cozinha e a casa toda estava cheia. Esse cômodo, aquele
as escadas e tudo mais. E então, enquanto permanecia ali, desde manhã até eram cerca de 5 da tarde. Então a casa dele estava cheia de pessoas querendo ser curada, querendo uma bênção de Deus, querendo uma palavra do Senhor Jesus Cristo através do seu profeta vidente. E a casa ficava tão cheia, e a irmã Meda que recebia essas pessoas, e ela estava tão atarefada das coisas. E o irmão Brano vai contar essa história aqui. E eram cerca de 5 da tarde, e estávamos nos despedindo das pessoas, ou seja, dos meninos ali na porta, para que as pessoas não entrassem. E eu fui na cozinha e encontrei minha esposa sentada, chorando muito. A irmã Meda estava tão estressada, tão atarefada, porque as pessoas iam e vinham, e a casa não esvaziava, com pessoas querendo ser curadas, querendo uma profecia através das suas vidas para mostrar o que estava errado. E o profeta de Deus ajudava essas pessoas, porque o dom foi dado não para ele, mas para os outros. Foi dado para o corpo de Cristo, para a sua noiva, para a igreja. E aqui você vê a coitada da irmã Meda, sua esposa, estava chorando muito. Ele fala: encontrei minha esposa sentada chorando muito. As duas meninas brincavam no chão e brigavam por brinquedos, e a casa estava uma bagunça. Toda mulher, cristã ou não cristã, gosta da casa limpa, da casa organizada. Assim como Deus gosta de todas as coisas organizadas, corretas. Você pode ver que todo esse grande universo que Deus criou, assimetricamente, ele é perfeito, ele é em ordem. Deus gosta das coisas em ordem. Irmão, se sua vida não está em ordem, coloque a sua vida em ordem diante de Deus, porque Ele te fala neste momento que as coisas em ordem são as coisas de Deus, as coisas em desordem são as coisas do diabo. Mas naquele momento, a irmã Meda que estava atarefada, ela não conseguia acompanhar aquele momento do irmão Branham como profeta de Deus. O irmão Branham também não era muito organizado, uma pena, porque ele tinha acabado de receber um dom, né? Ele tinha recebido um dom fazia pouco tempo, esse dom já acompanhava ele desde o nascimento, mas que o anjo manifestou para ele fazia pouco tempo. Então, olhando aqui, você vê que o profeta não tinha aquela experiência com organização para as coisas, né? Filas certinho, pessoas atendendo. Ele não tinha essa estrutura, vamos falar assim. Não que ele não tinha organização, mas ele não tinha essa estrutura. Aí ele fala aqui: e a casa estava uma bagunça. Meda, minha esposa, disse: Billy, estou ficando louca. Por quê? Porque, coitada, ela tinha que atender as pessoas, aconchegá-las em sua casa. Todo cristão é hospitaleiro, irmão. Todo cristão, ele é dado a ajudar as pessoas. Todo cristão, ele não quer as coisas erradas na sua vida, na vida do seu próximo. Cristão que é cristão quer que seu irmão o acompanhe até o arrebatamento, que esteja com ele lá no arrebatamento. E olhando para essas coisas, você vê, continuou: essas crianças não comeram o dia todo. A cozinha está cheia de gente, a casa está cheia de gente. E Meda estava desesperada. Por quê? Porque ela não conseguia sozinha organizar aquela estrutura que Deus no momento estava preparando. Deus estava preparando tanto o seu profeta durante todo o trajeto, né? Como ele estava preparando a irmã Meda também para suportar essa carga de ser a esposa do profeta. E olhamos aqui, e o irmão Branham disse, ela tem apenas 35 anos.
e já está grisalha, a irmã Brana fala. E ela fica entre mim e o público. Aqui está onde eu estava explicando que ela ficava entre ele e as pessoas que iriam à sua casa, iam para ser curadas, iam para ser abençoadas, iam para receber, ver o que estava de errado com elas, receber uma palavra de afeto, de carinho, de amor da parte de Deus. E não só isso, receber correção também, porque Deus corrige aquele que ama, está escrito na Bíblia. Então vamos olhar aqui. Ela ficava entre ele e o público. E eu disse, bem querida, ela me disse, simplesmente não sei o que fazer. Não é que ela não queria fazer, ela só não sabia o que fazer para alimentar as crianças, arrumar a casa e ainda assim atender o público. Meus irmãos, vejam como que é a vida desse humilde profeta de Deus. Ele estava aqui para ajudar as pessoas. Ele deixou suas mensagens para ajudar as pessoas, não para separá-las, mas para uni-las. Enquanto esse povo está todo brigando, quem dá risada é o diabo. Porque esse povo que seria da mensagem, deveria ser, e tem muitos cristãos que são, mas muitos não sabem como agir, estão igual a irmã Meda aqui, não sabem o que fazer, porque não tem uma liderança correta, uma liderança que quer ordem, uma liderança austera, que quer o que é correto, que quer que é respeito, o que quer uma igreja alinhada com sua palavra. E vamos olhando aqui, a irmã Brana fala que ela falou, simplesmente eu não sei o que fazer. E a pobrezinha, eu tive muita pena dela, a irmã Brana fala. Por quê? Porque ela assumiu um cargo de mulher do profeta. Deus tirou Hope e deu Meda no lugar, porque Hope talvez não suportasse. Deus sabe o que faz no caminho, no trajeto de cada cristão. E olhando aqui, agora deixe-me dizer-lhe uma coisa: cada homem que é nascido de novo com o Espírito de Deus nele, ele é um pequeno criador. Então, sabendo que nós, como cristãos e nascidos de novo, somos pequenos criadores, mas tem que ser cristão, cheio do Espírito Santo de Deus e nascido de novo. Não é apenas ser criador, porque todos sim somos criadores de atmosfera, boa ou ruim, mas para ser cristão, criador de atmosfera boa, tem que ser nascido de novo e tem que ter o Espírito Santo de Deus dele. O Mombran fala assim: cada homem que é nascido de novo com o Espírito de Deus nele, ele é um pequeno criador. E a gente vai olhando isso, ele fala cada homem. Agora, talvez isso te choque um pouco, o irmão Brana fala, mas é a verdade. Somos feitos à imagem de Deus, e Deus é um criador. Deus cria atmosfera, Deus cria mundos, Deus criou um universo perfeito através da sua palavra. Ele apenas falou: haja e ouve, porque Ele é Deus. Ele é o existente de si próprio, aquele que fala e acontece. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E por isso que você é capaz de crer que Deus pode curar uma pessoa, porque Deus está em você, e Deus fez este mundo através do quê? Da sua palavra, através do Logos de Deus, através de Jesus Cristo. E Ele falou e sua palavra se tornou matéria. Antes não existia matéria. Tempo, espaço e matéria tem que existir para que tenha as coisas materiais. Tem que existir onde pôr a matéria. Tem que ser um quando, que é o tempo, e tem que ter um lugar, que é o espaço. Olhando isso, vamos mais adiante. Mombrana fala: a própria terra onde você está colocado é a palavra de Deus manifestada. E eu olho para vocês, irmão, e falo que se o irmão crer, ele olha para tudo que ele olha que tem vida na terra, vida, não o concreto, não o alicerce feito por mãos de homens, mas cada coisa que tem vida é sobrenatural.
Deus criou as plantas, ela veio do sobrenatural. Deus criou as sementes, elas vieram do sobrenatural. Deus criou a água, ela veio do sobrenatural. E a água, ela é a fonte necessária para que tenha vida terrena na terra. E a água da vida é a fonte necessária para que você tenha a vida de Deus em você. A água da vida é o nosso Cristo Jesus. Percebem isso? Se não foi assim, de onde ele a conseguiu, o irmão Brana fala? Percebem? Ele falou e veio à existência. Ele creu em sua própria palavra. Deus falou e vai acontecer. E se um homem nasce do Espírito de Deus, ele é um descendente de Deus. Que maravilha, irmãos! Somos descendentes do Deus vivo, somos filhos dele. E essa parte de Deus está nele, e ele crê que cada palavra que Deus diz se materializará. Por quê? Vem, e isso o torna parte de Deus. O Espírito Santo no homem o torna parte de Deus. Amém? Você é parte do divino, você é parte do eterno. Por quê? Porque você se veste da palavra de Deus. Você confia nela, ela está dentro de você, em você, e você pronuncia ela e ela acontece. E agora, você já conheceu pessoas muito boas, mas dificilmente consegue suportar estar com eles. Às vezes a gente conhece pessoas muito boas, muitos irmãos, muitas irmãs, elas têm uma vida cristã, mas infelizmente você não consegue ter aquela comunhão com eles. Com certeza que sim, mas não que você tenha algo contra elas, mas tolera estar com elas, mas não tolera estar com elas. Então você conheceu alguém, talvez um ancião, você conhece alguém, talvez um ancião magro, ou alguma velhinha muito curvada pelos anos, lavando a pia, mas você adora muito estar com essa pessoa. Você a ama de alguma forma. Aí o irmão Brana fala, é a atmosfera que eles têm ao seu redor, a maneira como vivem. Eles criam uma atmosfera na qual você gosta de estar com eles. O irmão Brana fala que eles criam esses irmãos e irmãs benditos de Deus, cheios do Espírito Santo, criadores de atmosfera, conseguem fazer isso, criar ao redor deles algo tênue, algo que te dá uma paz, algo que te dá uma paz de espírito, que dá a vontade de estar com eles. Eles criam uma atmosfera na qual você gosta de estar. Eles são pessoas amorosas com quem estar. Então minha esposa estava sentada lá chorando, e eu disse, Pai Celestial, a única coisa que posso fazer agora, o Mombrana fala, quer dizer, eu disse isso em meu coração. O Mombrana orou no seu coração. E é criar uma situação diferente aqui. E eu disse, agora Pai Celestial, eu te amo e tenho ministrado ao teu povo. E aqui tem a pobrezinha da minha esposa toda atribulada. A irmã Brana estava toda atribulada, falando para o irmão Brana, eu vou ficar louca, Bill. Por quê? Porque é muito atarefada com as coisas. E lá as meninas brigando por brinquedos e arrancando os cabelos uma das outras. Elas não estavam apenas brincando, elas estavam brigando entre si. Não queremos isso assim. Então, Pai, ajude-me. E creio que tu o farás. O irmão Brana falou isso no seu coração. O irmão Brana pensou em seu coração. Daí você fala assim, irmão Reinaldo, quem pensa é a mente. E você talvez não esteja errado, mas você não está totalmente certo. Por quê? Porque foi descoberto pela ciência que o coração tem alguma espécie de neurônios que os ligam à parte do cerebral. Então quer dizer, são diferentes, mas são neurônios. Então a pessoa consegue realmente pensar no seu coração quando ela realmente tem o Espírito de Deus. Eu creio de todo o meu coração. Você crê? Então eu disse, bem, minha querida, louvado seja o Senhor, irmão Brana, querendo mudar a situação.
Este foi um dia maravilhoso. Você viu aquele garoto que saiu há pouco? Eles removeram o aparelho ortopédico de suas pernas e ele foi embora caminhando. Tinha vindo um moleque com aparelhos ortopédicos, pediram oração na casa do Mombrana e ele foi curado. Que bênção, irmãos! E o Mombrana contando bênçãos para ela, para mudar o quadro, para criar uma boa atmosfera. É isso que um cristão faz. E aquele homem ali na ambulância disse: irmão Branham, apenas diga a palavra, isso é tudo que eu peço e meu filho sairá daqui. E você sabe, havia muita fé, o irmão Branham fala. E ela disse: ó querido, a irmã Meda era uma cristã verdadeira. Ela disse: ó querido, é tão maravilhoso. Mas olhe para esses bebezinhos, não os alimento desde esta manhã. Eu não conseguia nem andar pela cozinha. Olha só o que a irmã Meda queria: apenas cumprir sua função como esposa, não só na parte espiritual, mas na parte material também. Alimentar seus filhos, organizar sua casa, limpar sua casa, receber as pessoas como se deve. Ela queria apenas cumprir sua função. Ela não estava brava nem nervosa por causa de qualquer um que veio fofocar, que veio falar mal de alguém. Não! Ela estava apenas preocupada em cumprir sua função para com o profeta, para com seus afazeres da sua casa como doméstica. E eu disse: mas está tudo bem, o irmão Branham fala. Pense em quando tudo isso terminar, o que faremos então? Quando nos sentarmos com aqueles além e aquelas campainhas douradas começarem a tocar um dia desses e começarem a entoar os hinos do jubileu, o irmão Branham fala para ela, e Abraão virá, Isaac e Jacó. Então veja como vou ficar, querida. Vou te segurar aqui no braço assim e vamos subir aquelas ruas de ouro. O irmão Branham falando uma coisa positiva, uma coisa que é uma recompensa futura, mas como se já estivesse ali criando uma atmosfera propícia para a irmã Meda, para que ela pudesse ficar feliz. Vi um pequeno sorriso em seu rosto, irmão Branham fala, e pensei: obrigado, Senhor. E continuei, e então eu disse: agora vamos preparar o jantar bem rápido, irmão Branham fala. Sairemos daqui a pouco e faremos um passeio por aí. Pegaremos o carro e daremos uma volta por aí em algum lugar. Vamos apenas nos divertir. O profeta também sabia que tinha que ter esses momentos de descontração com sua família. Não é descontração assistindo televisão, não é descontração assistindo vídeos errados na internet, não é descontração lendo porcaria, entendeu? Mas sim uma descontração, diversão junto com a sua esposa e sua família. E de repente ela começou a preparar o jantar. Cada vez que me aproximava, eu estava orando. O irmão Branham continuava criando aquela atmosfera propícia para que tudo corresse bem. Senhor, deixe-me criar essa atmosfera de felicidade em vez de outra coisa. Irmãos, somos criadores de atmosfera boa, atmosfera agradável. O cristão não quer criar atmosfera ruim. O cristão não é propício a brigas. O cristão não é propício a ficar debatendo, discutindo. Ele pode até discutir, conversar entre si, querendo aprender, mas não discutir para querer ser melhor que o outro. O irmão Branham estava aqui falando assim: deixe-me criar essa atmosfera de felicidade em vez de outra coisa. Coloquei minhas mãos nela assim e disse: querida, quer saber? E ela pensou que eu estava colocando minhas mãos sobre ela para falar com ela, mas eu estava colocando minhas mãos sobre ela em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, o irmão Branham fala. Então eu disse: querida, quer saber? É algo maravilhoso. Daí, desculpa, irmãos, eu tive que desligar aqui, tava um anúncio aqui, e esses anúncios às vezes passam coisas que não deveria passar, né? O irmão Branham fala: querida, quer saber? É algo maravilhoso. No próximo verão iremos para as montanhas, assim que eu tiver um tempo de férias. Quero ver essas meninas pescando uma truta, o irmão Branham fala. Você não gostaria de ver isso?
E ela disse: eu gostaria muito. Mombrana fala. E eu disse: bem, as coisas estão melhorando. Continuei: sim, querida, isso seria muito bom. Ó, Senhor, por favor. Continuou orando pela irmã Meda para que a atmosfera mudasse. E de repente ela estava cantando e estava rindo, a irmã Meda. As crianças estavam com seus brinquedos ali, apenas brincando e se divertindo. Todo o quadro mudou. As crianças estavam brigando entre si, puxando o cabelo uma da outra. A casa que estava uma bagunça deixou de estar uma bagunça porque a irmã Meda foi fazer seu jantar, foi fazer suas coisas, e Deus cuidou do resto. Deixe Deus cuidar do resto na sua vida, meu irmão. Deixa Deus cuidar de toda a sua vida. A Bíblia fala: entregai o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E ela deixou essas coisas de lado. Mombrana criou uma atmosfera perfeita para que ela estivesse em paz consigo mesma e com as crianças. Vejam, é assim que as coisas são. Você continua crendo, você cria uma atmosfera. Não deixe nenhuma dúvida o rodear. Creia o tempo todo, não só por um momento, mas o tempo todo. Não dê lugar para as dúvidas, porque a fé não coabita com a dúvida. Não, Senhor, o irmão Branham fala, não importa quais sejam as circunstâncias, afaste as ideias, afaste as dúvidas, siga em frente. Acima disso, rejeite todo o resto. Sim, Senhor, não dê lugar a nada disso. O Romano fala até aqui, do parágrafo 32 ao 36 da mensagem Credes agora. Se você olhar, o Mombrana estava te mostrando como fazer para não chegar lá no lugar, na sua casa. Às vezes a sua esposa está toda tarefada, às vezes nervosa, às vezes atrapalhada com alguma coisa. Por quê? Porque não conseguiu dar continuidade. E você sendo compreensivo, orando por ela, crendo com ela e buscando um momento de vocês dois, ou você e sua família, Deus muda o quadro. Você cria uma atmosfera perfeita e tudo mais Deus cuida, porque Ele é o teu pastor, Ele quer o teu bem, Ele jamais vai querer o teu mal. O nosso Deus fala que Ele nos quer bem, Ele nos ama, Ele quer que nós estejamos lá com Ele no arrebatamento. E às vezes nós que somos filhos rebeldes, teimosos, me perdoe, irmãos, mas até mesmo dentro da mensagem, pessoas que não querem seguir o que é correto, pessoas que pensam que estão seguindo o que é correto, falando mentiras, proferindo coisas que não são verdades. Essas pessoas, elas devem se arrepender e voltar ao primeiro amor, voltar aonde esqueceram Cristo. Que Deus possa vos abençoar. Nós, como criadores de atmosfera, temos que criar uma atmosfera boa. Que Deus nos abençoe. Essa é a minha pequena palavra para você hoje. Para você, meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo, que a sua graça bendita, Senhor Jesus Cristo, possa estar sobre você, que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre sua face e que você possa alcançar a misericórdia de Deus em sua vida. Que a bênção de Deus esteja sobre você em todos os momentos, em todos os instantes da sua vida. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Amém.